tem céus abertos sobre nós, você crê nisso? Ei, irmãos, céus abertos. Todo o céu de bronze foi quebrado em nome de Jesus. Sabe, Deus, Ele não julga a performance, não é o quanto você faz as coisas com qualidade, mas o que Ele julga é a motivação do teu coração. Não é o como você canta bem, é o quanto você está disposto a adorá-lo. Não é o como você prega, mas o quanto você tem sido pregado. Sempre antes de pregar para vocês, eu sou pregado. Eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meus amados, está acontecendo um movimento de adoração e intercessão em toda a terra. Essa é uma chave que está sendo virada nessa geração. E essa é a oportunidade de nós conhecermos ao Senhor de fato. Como Jó, no capítulo 42, ele declara: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Como é bom contemplar ao Senhor face a face. A palavra do Senhor diz que Ele falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Você tem ousadia de entrar nesse lugar de adoração, onde nada mais importa senão adorar ao Senhor? Você pode nessa noite dedicar ao Senhor toda a sua força, toda a sua vida, toda a sua vitalidade. Ele está aqui, e é sobre isso que eu quero falar. Eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Abacuque, o capítulo 2. Abacuque, o capítulo 2, somente o versículo 14. Todos acharam? Entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Vamos ler novamente? Entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Pai, muito obrigado. Te louvamos, te rendemos toda a honra e toda a glória. O Senhor se faz presente aqui. Nós sentimos o Teu poder e queremos conhecer a Tua presença a cada dia mais. Transfere sobre nós uma unção nova, um novo derramar. Nós ansiamos, Pai, pelas águas que correm do Teu trono. Nos toca, restaura as nossas vidas, nos cura, em nome de Jesus, amém. Quantos têm sede de Deus aqui? Glória a Deus. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre a nossa busca ser proporcional àquilo que estamos recebendo. Se você tem muita sede, muita água virá sobre a sua vida. Se você tem muita fome, o Senhor, Ele vai saciar a fome do faminto. Todas as vezes que nós nos apresentamos diante de Deus, precisamos nos apresentarmos com fome e com sede dEle, porque o Senhor não perde viagem, queridos. Quando Ele vem, Ele toca, Ele restaura, Ele cura, Ele liberta. Ele é o Todo-Poderoso, aquele a qual os nossos corações anseiam e queima todos os dias. Será que hoje você já fez uma dedicação de amor ao Senhor? Será que você já declarou o seu amor ao Senhor nesse dia?
dizendo: Senhor, Tu és importante para mim, Tu és tudo que eu tenho, Tu és a minha essência. Às vezes nós somos tão duros de coração que nós não conseguimos declarar uma palavra de amor ao nosso Deus. Essa é uma noite propícia para isso. Ao passo que nós vamos adorando ao Senhor, Ele se revela a nós, queridos. E o tema dessa mensagem é a consciência da presença. Diga comigo: a consciência da presença. Irmãos, consciência é diferente de noção. A noção é um conhecimento superficial, é uma base, não é profundo. Mas a consciência é um conhecimento profundo, é um mergulho, onde nós conhecemos o ambiente em qual estamos, sabemos quem somos e a quem servimos. Nós não podemos ter noções sobre Deus, nós precisamos ter consciência de quem é Deus. E essa consciência precisa ser vivida por nós. Emanuel é Deus conosco, Ele está aqui. A consciência que o Senhor está aqui, e no ambiente onde Deus está, tudo muda, tudo é transformado. Nós somos alcançados por essa glória que vai nos transformando à imagem do Cristo vivo. Sabe o que é? Saber que Deus está aqui. A glória dele enche esse lugar, enche as nossas vidas. A pergunta é: o seu coração está propício a fluir nessa glória? A crescer na consciência da presença de Deus? O texto que nós lemos diz que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Ou seja, a terra já está cheia da glória. Agora o que precisa é ter o conhecimento dessa glória. Isaías, no capítulo 6, fala da visão que Isaías teve, e ele vê os anjos declarando uns para os outros que Deus é santo. Eles declaravam: santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas agora o que precisa acontecer? Os filhos precisam conhecer a glória de Deus para que possa manifestar. Entende a diferença? Uma coisa é a terra ser tomada pela glória de Deus, mas o que vai transformar a terra é o conhecimento da glória de Deus manifesta pelos filhos. Porque eu posso saber que a terra está tomada pelo poder e a glória de Deus e não me comprometer, não ser responsável por esse nível de avivamento. O que Deus quer é que nós entendamos que nós somos atingidos por essa glória, cheios dessa presença, para ser um espelho que está refletindo Deus para essa geração. E através daquilo que nós estamos cantando, assim como os anjos declaram santo, santo, a igreja precisa declarar da mesma forma, declarando que Ele está exaltado no alto e sublime trono, que Ele é grande, que Ele é poderoso. E ao passo que nós vamos declarando isso, a terra vai tomando conhecimento de quem Deus é. Sabe o que é isso? Nós somos responsáveis por trazer o conhecimento à terra sobre quem Deus é. Esse é um compromisso da igreja, porque só um filho pode revelar o pai. Só o filho conhece o desejo de um pai. Ou seja, a terra está clamando para que nós, os filhos, comecemos a declarar, exaltar o nome do Senhor, para que as pessoas vejam Deus em nós e as suas manifestações, e através disso eles vão declarar: aquela casa tem Deus, aquela família é cheia do poder de Deus,
Ou seja, eles vão conhecer Deus a partir do que está acontecendo dentro de você, na sua casa, na sua geração, aleluia. Mas então, filho do homem, abre a boca e profetiza. Coloca para fora o que Deus colocou dentro de você. Só quem pode revelar o Pai são os filhos. Você conhece a sua identidade em Deus? Você é filho e não um bastardo. Você não pode se portar como um escravo. Filho tem herança e conhece sobre ela. Anda como filho. Anda com uma autoridade de filho. Anda com um anel no dedo, com vestes novas, calçado. O Senhor está trazendo uma consciência de identidade. O mundo precisa ver príncipes na terra, porque o Senhor nos deu poder sobre as coisas, não poder sobre pessoas, mas sobre coisas. Então nós somos Senhor das coisas, por isso que Ele é Senhor de senhores, Rei de reis, Salvador de salvos. Amados, quando eu entendo isso, a minha vida muda. Se eu assumir o senhorio das coisas, então Ele poderá ser meu Senhor. Mas se as coisas estão nos dominando ainda, Ele não pode ser o nosso Senhor, porque Ele só é Senhor de senhores. O que está nos prendendo? João capítulo 14, versículo 17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Olha a palavra conhecer de novo aqui. A glória de Deus está no Espírito Santo, por isso nós precisamos entender sobre a pessoa do Espírito Santo. Você conhece essa pessoa intimamente? Uma pessoa que nasceu de novo não pode dizer que nunca teve experiências com o Espírito Santo ou não conhece a Deus, porque quem nasceu de novo nasceu do Espírito Santo. Mas existe uma diferença entre conviver e dar o devido valor, prestar atenção. Quantas vezes nós deixamos o relacionamento com o Espírito Santo de lado, a interação com aquilo que pode nos manter todos os dias, aquilo que é vital para as nossas vidas, nós deixamos no segundo plano. Amados, é como num casamento. Você pode estar casado há muitos anos e não prestar atenção na sua esposa. Está casado, não confere a responsabilidade de conhecer os gostos, os desejos, o estilo. Só aquele que está disposto a entrar num lugar mais íntimo, conversar e pedir o que gosta, como gosta, esse consegue descobrir realmente a palavra conhecer. Tem maridos que no aniversário de casamento vai lá e por desencargo de consciência compra um presente, mas às vezes nem é aquilo que a esposa precisava, porque não sabe nem o que ela precisa. Ou vai comprar uma roupa, uma calça e traz um número bem maior, e quando chega em casa arruma problema, porque além de não trazer o que a mulher queria, traz um número maior, está chamando ela de gorda por tabela, porque não presta atenção. Aquele que presta atenção, ele sabe se a esposa gosta daquela calça que é cintura mais alta, que cobre a barriga, se é aquela que é cintura mais baixa, se é cigarrete, se é boca de sino. Ele é detalhista. Eu aprendi a ser detalhista, porque quando nós amamos,
quando nós temos um relacionamento íntimo, não basta somente dizer que conhece, é preciso provar que conhecemos. Ou seja, o fato de caminhar junto não determina o nível de conhecimento. Qual é a atitude que demonstra mais o amor falado? Preste atenção, vou te apresentar duas situações. A primeira, o marido chega, entrega um buquê de rosas para a esposa. Todo ano ele faz isso. Chega no dia do aniversário de casamento, ele dá um buquê de rosas. Outra situação, o marido, todos os dias do ano, dá uma rosa para a esposa. Qual é a demonstração de amor maior? Aquele que se repete na demonstração afirmando que ama, ou aquele que faz uma vez por ano por desencargo de consciência? Essa é a nossa relação com o Espírito Santo. Não é quando nós precisamos, não é quando nós temos um tempo para Ele. Ele quer que nós estejamos disponíveis todos os dias para entrar em um lugar mais íntimo, descobrir mais sobre a pessoa do Espírito Santo, porque Ele é responsável por revelar Jesus. Não basta somente viver um momento, o Senhor não quer somente um momento, Ele quer te dar experiências repetidas, e são as experiências repetidas que traz intimidade. Esse é o nível do conhecimento da igreja com Cristo, da igreja com o Espírito Santo, aleluia. Nós falamos que somos o templo do Espírito Santo, cantamos que somos a casa de Deus, a casa favorita de Deus, mas será que é uma realidade? Será que isso não se tornou só mais uma frase de efeito? Uma frase desconectada de uma realidade? Será que entendemos o peso disso? Do que carregamos? Carregamos o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Ei, então se Ele é santo, nós precisamos ser santos. Se Ele é puro, nós precisamos nos mover em pureza. Nós não temos a consciência da presença, porque se nós tivéssemos, a nossa vida iria mudar, e o avivamento virá pelo conhecimento da glória de Deus. Está acontecendo algo dentro de nós primeiro, cura está acontecendo, a revelação de quem Deus é, para que eu possa me mover sobre a terra de uma maneira sobrenatural, como filho, como alguém que não vai parar em qualquer coisa. Como pode o dono da casa não ter a chave de todos os cômodos? Se Deus é o nosso dono, se o Espírito Santo habita em nós, se nós somos a sua casa, por que que Ele não tem todas as chaves? Porque nós não temos dado a liberdade devida ao Espírito Santo. E sabe, Ele quer entrar em todos os cômodos, Ele quer acessar aquele lugar escuro. Se Ele é o nosso dono, se Ele habita em nós, por que que Ele não pode mudar as coisas de lugar? Porque nós não temos deixado. E o Senhor é um cavalheiro, Ele bate na porta. Se você abrir, Ele vai entrar e vai organizar toda essa bagunça. Mas você precisa entregar as chaves para Ele. Aquele lugar que está escondidinho, onde não bate sol, que lhe traz memórias tristes do passado, traumas, que você não gosta nem de falar, quando começa a falar já começa a chorar. É nesses lugares que Deus Ele quer entrar. Mas por favor, nessa noite, entregue a chave para Ele.
Existe a presença interior e a manifesta. A interior é Deus se movendo em você. São as experiências pessoais. É o momento do quartinho, só você e Ele, onde nada lhe atrapalha, onde você fala em línguas, está sendo edificado. Mas tem um momento onde essa presença precisa ser manifesta, onde a glória de Deus invade todo o ambiente, porque onde você está, o ambiente tem que ser transformado. Irmãos, todo principado, todo o céu de bronze tem que ser rompido quando um filho entra. Sabe por quê? Porque o que nós carregamos rompe com todo o bloqueio. A palavra do Senhor diz que a unção ela despedaça o jugo. A unção que está sobre nós é para ser manifesta nessa geração, rompendo todos os cadeados, todas as amarras. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Mas se você não conhece, não tem consciência da presença, fica só aqui dentro, e você não consegue transferir. E a unção, ela tem que ser transferida. Tem que ser transferida. Quando eu coloco a mão na cabeça de vocês, eu estou transferindo aquilo que eu tenho. É como Pedro e João na Porta Formosa. Tinha um aleijado que ficava ali todos os dias. E quando eles vão orar, o aleijado olha para eles e pede uma esmola. E eles olham para aquele aleijado e diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Isso é poder, é transferir o que temos. O que você tem, o que você carrega, então transfere, amado. Chega num ambiente de morte, declara vida. Chega dentro do hospital e declara: assim diz o Senhor, e começa a pregar o Evangelho. Prega Cristo, e a pessoa que aceitar Cristo terá o Espírito Santo, e o Espírito Santo irá convencer de todo o pecado, justiça e juízo. Mas por que nós temos omitido aquilo que deveríamos fazer? A presença manifesta é o peso da glória, é a glória visível, palpável. E sabe, nós precisamos orar com toda a nossa força, até que essa glória seja manifesta. Perseverar na oração, insistir até que vejamos a glória do Senhor sendo manifesta dentro de casa, na igreja, aleluia. É você vendo manifestações acontecendo. Quando você vê o possesso sendo liberto, quando você vê o enfermo sendo curado, as manifestações do Espírito Santo, pessoas fluindo em dons, significa que existe a manifestação da glória de Deus. Tem lugares que nós entramos e sentimos a glória de Deus densa, pesada, que tu consegue tocá-la de tão forte, porque existe uma busca. O Senhor só vem para aqueles que buscam. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, diz o Senhor. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Existe uma ação de Deus, mas Deus está requerendo uma reação nossa. Queremos só a ação de Deus, mas ficamos no mesmo lugar, e Deus está dizendo: eu já coloquei a glória para dentro, então transfira. Diga o que eu fiz por você, e pessoas ouvirão sobre quem eu sou. Assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Como em 2 Crônicas, o capítulo 5, o versículo 14, que fala da inauguração do templo de Salomão. Estava todo mundo preparado, levitas no seu devido lugar, cantores, os sacerdotes prontos para o serviço religioso. De repente, a glória de Deus invadiu todo o templo, e eles não conseguiam ficar de pé, pelo peso da glória de Deus. Ei, amados, aquilo que é consagrado ao Senhor, Ele vem primeiro.
Ele vem primeiro. Todo o serviço religioso, tudo aquilo que a tradição ficou de lado, o Senhor veio ministrar ao povo a glória manifesta de Deus. O povo achou, queria fazer uma festa do seu jeito, todo mundo arrumadinho. Deus vem e desorganiza a organização humana, e começa a Ele mesmo ministrar ao povo. A glória de Deus veio, e os sacerdotes tentavam ficar de pé e caíam. Eu sonho com esse dia. Eu sonho de quando nós começarmos a pregar aqui, pessoas vão cair lá fora. Você crê nisso? Você sonha com isso também? Eu sonho com a SAMU parando aqui na porta e trazendo doentes, dizendo: aqui é um lugar de cura, ore por eles, eles serão curados. Ei, amados, nós precisamos ansiar por isso. Esse é o evangelho que salva. Uma presença interior, mas também uma presença manifesta. Quem é o templo de Deus nesses dias? A partir da nova aliança, quem é a habitação do Espírito Santo? Diga comigo: eu. Nós somos a habitação do Espírito Santo. E Ele quer encher todo o templo. Eu não sei se você entendeu. Ele quer encher todo o templo. Quem é o templo? Sou eu. Assim como aconteceu no templo de Salomão, Ele quer encher você de tal forma que você não consiga mais fazer aquilo que você estava preparado para fazer. Ele quer desabilitar algumas coisas para habilitar as coisas dele em nós. Se nós declaramos que o culto é para Ele, por que nós assumimos o governo? Se nós dizemos que a nossa vida pertence ao Senhor, por que nós tiramos o governo e assumimos dentro dos nossos caminhos? Essa é uma noite onde Deus está trazendo o seu povo para perto, se revelando, trazendo consciência. Consciência que Ele está aqui e Ele está se movendo. E sabe o que Ele está nos pedindo? Entrega. Entrega. Abrir mão. Renúncia. E quando isso acontecer, nós iremos ouvir uma voz dizendo: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Tantos são os nossos pedidos, mas pouco é a nossa reação para entender e conhecer esse movimento da glória de Deus. Como em Atos o capítulo 2 diz que estavam todos reunidos em um só lugar, e ouviu-se um som de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Que encheu toda a casa. É assim que começa o avivamento. É Deus enchendo toda a casa. Ele quer encher você para que você encha outras pessoas. Mas perceba, amados, que esse é um momento ímpar, onde primeiro nós conhecemos quem Deus é, não na boca dos outros, não de ouvir falar, mas de estar com Ele. E depois que isso acontece, então uma manifestação é revelada sobre nós. A glória é manifesta de tal maneira, assim como foi no templo de Salomão, assim também em Atos do capítulo 2, que houve uma manifestação, e a Bíblia diz que eles viram línguas partidas, era visível como de fogo, manifestações físicas, e eles começavam a falar em outras línguas, de modo que estavam ali mais de 16 províncias, 16 nacionalidades, e todos ouviam segundo a sua própria língua materna. Sabe por quê? Existia um povo queimando por Jesus, ansiando por ser cheio. De repente, estavam todos
unidos no mesmo propósito, e o Espírito de Deus encheu todo aquele lugar. Tem um de repente na sua vida. De repente Deus virá quando você menos espera, e vai encher toda a sua casa. Vai encher a sua família, vai restaurar você por completo. Tem um de repente sobre as nossas vidas. O de repente de Deus eu tomo posse, porque eu quero ser cheio, eu quero ver as suas manifestações, aleluia. Irmãos, o avivamento é uma intervenção do céu na terra, gerando a resposta da terra para o céu. Eu vou repetir: o avivamento é uma intervenção do céu na terra, mas essa intervenção ela gera algo, uma resposta, agora da terra para o céu. Se eu não entendo o que está acontecendo do céu para a terra, eu não posso responder o céu da forma correta, porque tudo que Deus está enviando sobre nós, sabe para que é? Para que nós possamos sujeitar e dedicar Ele novamente. Existe um processo. Primeiro Ele te abençoa, depois Ele frutifica, depois Ele multiplica e depois você sujeita. Aleluia. Eu vou te explicar. Primeiro Ele te abençoa, enche os teus celeiros, e com isso você vai frutificar. Dentro de você gera vida. Isso é frutificação. Quando você está cheio da vida de Deus, sabe o que Ele faz? Ele faz com que você multiplique isso. Está falando dos teus irmãos, mas que você saiba que tudo isso tem a ver com Ele e não contigo, para que você possa depois sujeitar tudo à sua vontade. Esse é o ciclo de Deus. Porque se você parar em algum desses momentos, se você em algum momento achar que tem a ver com você, o ciclo para, a manifestação para. Ai de nós, se não for o Senhor. Que diminua eu e o Senhor cresça em nossas vidas. Essa é a nossa oração, amados. Então, por favor, você que foi tocado, você já foi abençoado, comece a frutificar, para depois multiplicar e sujeitar o Senhor. Quando o Senhor te fizer grande, saiba que quem te colocou lá foi Ele, e você precisa dar a resposta certa a essa geração. O avivamento está vindo como uma onda, irá invadir tudo, será como um batismo do conhecimento de Deus. É uma onda que nós estamos contemplando no horizonte. Essa onda começou em Atos do capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado, e agora ela está crescendo, dia a dia está crescendo, e nós já conseguimos ver a onda tomando uma proporção gigantesca, e ela está perto da praia e vai quebrar. E quando quebrar, será o cumprimento de Joel capítulo 2. E o que diz em Joel capítulo 2? O Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne. Diga comigo, toda a carne. Ninguém ficará de fora. Essa onda que começou em Atos 2 está crescendo, está tocando a nossa geração. Todos estão sendo tocados pela glória de Deus, pelo Espírito de Deus, porque são os últimos dias. E a nossa missão é fazer Deus conhecido através da nossa vida, da nossa conduta, do nosso testemunho. Ei, revela Cristo, revela Cristo, que as pessoas não olhem mais e vejam somente um homem, mas que eles possam ver uma fogueira, alguém que queima. Que as pessoas não venham assistir mais um culto, mas que venham cultuar ao Senhor. Chega de telespectadores. Sabe, eu não quero vir aqui somente pregar, eu quero queimar para vocês. Eu quero refletir aquilo que está acontecendo no meu quartinho, nos bastidores. Sabe o que Deus quer fazer com você? Ele quer te dar experiências no secreto, para que você possa conhecer a sua glória e multiplicar o conhecimento de Deus a essa geração, aleluia. Ah, queridos, o Espírito sendo derramado sobre toda a carne. Sabe onde precisa acontecer o avivamento primeiro?
dentro da nossa casa. A busca, a fome por esse avivamento precisa acontecer na família. Pais ministrando aos seus filhos, altares sendo restaurados e dedicados ao Senhor. Agora faça uma reflexão. Como está a sua casa? Será que o altar está edificado ao Senhor? O avivamento não será vivido na igreja, no templo, antes de ser vivido dentro de casa, na família. Porque uma família fraca produz uma igreja fraca, mas uma família forte produz uma igreja forte. Então, esse avivamento, ele precisa ser atraído dentro de casa. O Senhor precisa reconhecer que lá tem um altar de adoração. Você para os seus filhos e ora com eles. Você ministra o coração deles, você cura o coração dos seus filhos. Eles reconhecem que dentro da sua casa tem um altar de adoração ao Senhor. No sacrifício de Elias, existiam alguns elementos muito importantes que precisam estar presentes dentro da nossa casa. Tinha um sacrifício, tinha lenha, mas tinha água. No sacrifício de Deus, no sacrifício dos filhos de Deus, existe um elemento vital que precisa ser colocado, precisa ser derramado sobre o altar: água. E a água simboliza a palavra de Deus, ensino dentro de casa, pais ministrando a seus filhos. Se não tem água, Deus não responde com fogo. Sabe por quê que Deus respondeu com fogo? Porque aquele altar era dedicado ao único Deus de Israel, não era feito da mesma forma que os de Baal. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas levantaram dentro de casa altares de Baal, onde o Senhor não reconhece que é dele. E se Deus não reconhece que é dele, o fogo não desce. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e o sacerdote porá lenha nele a cada manhã. A cada manhã. Ei, sacerdote, eu estou falando com você, homem. O Senhor te comissionou para colocar lenha nesse altar a cada manhã. Insista, a sua casa é resposta do céu. Receba isso, a sua casa está sendo tocada pela glória de Deus. É dentro da sua casa que teus filhos irão conhecer quem Deus é a partir da sua vida. Aí você me diz: pastor, mas eu sou fraco, eu não consigo ministrar aos meus filhos. Então essa é uma noite de você receber a força que vem do alto, tomar responsabilidade e começar a cumprir a missão que Deus te deu. Salmos, o capítulo 145, versículo 4, diz: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Olha que coisa tremenda. Uma geração irá anunciar a outra sobre os grandes feitos do Senhor. O que é isso? Pai caminhando com os filhos, dizendo o que Deus realizou durante todo o tempo, colocando dentro dos filhos o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a resposta disso é os filhos anunciando os atos poderosos de Deus. O que eles estão ouvindo é o que eles irão anunciar. Que coisa poderosa! Nós declarando sobre os nossos filhos, fazendo Deus conhecido dentro da nossa casa, e os nossos filhos participando desse ambiente profético. Eles começarão a cantar um cântico novo, declarando: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e tem sustentado a minha casa. O Senhor é bom e tem feito da minha família um alicerce. O Senhor é bom e nada tem me faltado. Essa é a canção que os nossos filhos precisam entoar, aleluia. Mas tem que ter um sacerdote acompanhando, porque se eles não têm a revelação de Cristo dentro de casa, eles não têm o que cantar.
E o pior é que os pais estão sendo sabotadores do futuro dos seus filhos. Os pais estão sendo sepultadores de destino. Eu não sei com quem eu estou falando aqui, mas Deus está tocando. Nós não podemos ser sepultadores de destino. Você precisa apontar o seu filho para o alvo e dizer: o alvo é Cristo e não existe desvio. Abençoa a tua geração. Começa a contar sobre os feitos de Deus. Inculca a lei do Senhor na mente dos seus filhos e jamais eles se desviarão. Fazer com que eles tenham a consciência da glória de Deus. E os filhos profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos sonharão. É Joel se cumprindo. É como uma família. Eu acho muito interessante. Dia 20 de setembro é o dia tradicionalista aqui, né? E eu vim de outra cultura, mas aqui eu vejo a família onde o pai, ele preza muito sobre a tradição gaúcha. O pai está de bombacha e o pequenininho também está. Por quê? Ele passa essa tradição, essa cultura dia a dia, e essa criança vai crescendo ouvindo sobre as raízes daquele lugar. Se uma tradição mundana é passada dessa forma, de uma forma tão poderosa, porque nós não temos passado a tradição, a cultura do céu sobre os nossos filhos? Nós estamos perdendo para o mundo. A repetição daquilo que você faz em casa gera um caráter na vida dos seus filhos. Sabe por que uma geração está nascendo sem conhecer ao Senhor? Preste bem atenção. Porque os pais não estão mais pregando a palavra dentro de casa. Porque o altar foi removido. Se a nossa geração não contar as grandezas do Senhor para os filhos, essa geração vai crescer sem conhecer a Deus. É uma geração onde a palavra é rara e as visões não são frequentes. Essa geração não pode nascer cega. Os nossos filhos precisam ver. Nós precisamos investir tempo na nossa geração, transferindo sobre eles o conhecimento da glória de Deus. Não é vir para um culto onde tem movimentação espiritual. Ah não, eu vou para um culto religioso porque eu quero a minha bênção. Não, eu decidi, eu já fui abençoado. O que eu quero é olhar para o meu Jesus. E quando eu olho para Ele, eu vejo que os seus olhos são como chamas de fogo. E quando eu olho dentro dos seus olhos, eu também queimo. Eu não anseio mais coisas, porque a bênção, ela acompanha aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que estão no caminho do Senhor, a bênção vai acompanhando. Eu não procuro o Senhor por causa de uma bênção. Eu o procuro porque eu amo, porque eu quero estar perto, porque eu quero conhecê-lo a cada dia. Tem pessoas que estão sendo sugadas por dentro, porque não tem vivido uma realidade de comunhão. Preste atenção no Espírito Santo. Busque essa interação, amados. Não venha somente para um culto. Venha queimar diante do Senhor. Venha queimar. Essa instrução que você está recebendo hoje, chegue dentro do seu lar e comece a transferir. Comece a transferir. Dedica tempo dentro da sua casa, contando sobre os feitos do Senhor. Era assim que os povos da antiga aliança viviam. Eles declaravam: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus geracional, o Deus que não muda, o Deus que permanece imutável para sempre. Nós precisamos glorificar ao Senhor e a nossa geração precisa enxergar isso. Conhecimento
da glória de Deus. Eu quero que você se coloque de pé. Chegou o tempo de nós nos comprometermos e dizer: Senhor, eu quero que a minha casa seja instrumento da tua glória. Você pode dizer comigo nessa noite: Senhor, eu quero que a minha casa seja instrumento da tua glória.